Olá, como testar na prática a sua concepção estrutural? Muitos engenheiros com falta de experiência de projeto, falta de experiência de obra e, mal bem, o pior problema que muitos engenheiros não aceitam é falta de conhecimento técnico, têm dificuldade de pegar um projeto e analisar os problemas dele. Tá? O engenheiro experiente vai saber como fazer isso, mas hoje em dia está se tornando muito comum engenheiros fazer projetos, principalmente projetos estruturais, sem um acompanhamento de outro engenheiro com experiência que passe o conhecimento a ele. Okay? Infelizmente acontece isso ainda. Tá? Não é o ideal, mas acontece. Sabendo isso, muitos engenheiros vão fazer uma concepção, fazer uma ideia da obra, lançar, vou colocar pilares aqui, 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 lançar vigas aqui, 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 e tendo esse lançamento aí, eles não vão saber se aquilo lá que eles fizeram faz algum sentido ou não. Será que faz sentido a estrutura que eu estou fazendo? Será que tem alguma lógica o que eu estou fazendo? Será que a estrutura que eu estou fazendo é adequada ao que eu estou pensando? Muitos engenheiros não sabem isso, não saberiam responder isso aqui. Então, como que você pode fazer uma verificação se a sua concepção, se a obra que você planejou é adequada ou não? Tem um método para fazer isso. Okay? Eu vou demonstrar nessa planta aqui, que é uma planta bem simples, só para a questão de que eu preciso passar o conceito, não preciso mostrar toda a obra. Mas a questão é, fazendo essa concepção, fazendo esse teste, é um teste que a gente vai fazer, tá? A gente vai tentar provar se faz sentido ou não a nossa concepção. Você vai saber se o que você está fazendo faz sentido ou não, ou se você precisa de alguma ajuda mais séria ou não na sua obra. Entendido? O que a gente vai fazer? Bom, primeira coisa, conceito básico. A concepção é o que a gente planejou, né? Então, você, como engenheiro, vai planejar uma estrutura, tá? Aqui vai ter o pilar, aqui vai ter a viga, aqui vai ter a laje, aqui vai ter uma tesoura de cobertura, aqui vai ter a fundação, vai ser assim, vai ser assado. Isso é o que a gente chama de concepção, ok? Falei uma frase bem longa, mas a principal questão dessa frase é a primeira palavra, que é você. Por quê? Porque tem muito engenheiro fazendo maluquice de concepção. As principais maluquices ocorrem quando não é ele que faz a concepção. Por que eu digo isso? Porque os principais erros de concepção é o seguinte: eu vou deixar o software fazer a concepção, eu vou deixar lançar no AutoCAD uma concepção qualquer, tá? Não é o caso, tá? Isso que a gente tem que lembrar, que a concepção é você quem faz. A concepção tem que estar na sua cabeça e não instalada no software, tá? Se você perder aquele arquivo, você tem que saber a concepção base, tá? Ah, mas eu não sei quantos ferros vão no P13. Não precisa saber isso, tá? O que você precisa é entender a estrutura e ter uma lógica. O P13 é um pilar que vai estar nessa região. Ou aqui, mais ou menos nesse bolo aqui da estrutura, tem um pilar ali que está sofrendo umas 50 toneladas, ok? Isso você precisa saber. Entendido? Beleza. Então, como que a gente vai fazer esse teste? Tá? Muito simples. Você vai pegar o seu software, onde está o projeto estrutural, e você vai olhar, tá? Geralmente, os softwares vão ter na parte superior direita um X. Você vai clicar naquele X e fechar o software, tá? Você vai sair do software. Você não vai usar o software para isso, porque você tem que estar na sua cabeça, não no seu software. Entendido? Em seguida, você vai fazer o quê? Eu vou demonstrar no Paint, tá? Mas você vai fazer numa folha de caderno, tá? Você vai pegar um caderno com a folha em branco, ok? Você vai pegar uma caneta, tá? E melhor ainda, você vai pegar uma caneta azul, uma caneta vermelha, uma caneta verde, tá? Eu deixo assim várias canetas assim. Por quê? Porque daí você tem um ponto para pegar a estrutura. Então, pode deixar, se você tiver R$5, vai lá e compra 4 canetas, uma de cada cor, e vai te facilitar bastante nisso, ok? Então, o que você vai fazer? Pegou seu caderno, tá? Você vai sentar numa mesa com as canetas, ou lápis, pode usar lápis também, não é problema, tá? E a folha de caderno e só, tá? Eu vou usar o software. Não, você não vai usar nada, tá? Por quê? Porque aqui é um teste do seu conhecimento, tá? Você vai fazer uma prova você mesmo, sem ninguém para conferir, ok? É isso que vai fazer. Então, o que você vai fazer aqui na prática? Primeira coisa, você vai desenhar um croquis dessa obra. Mas eu não me lembro qual que era o vão certinho. Você não precisa colocar certinho. Você precisa fazer um croquis, só uma ideia da estrutura, entendido? Então eu vou desenhar a estrutura ali só pelo que eu lembro de cabeça, ok? Eu não vou ficar conferindo, tá? Então vou pegar aqui, digamos que eu me lembro que ela era um quadrado, assim, né? Mais ou menos um quadrado, tá? Fica um pouquinho mais largo, não é problema, tá? Eu lembro que ela tinha tipo 5 por 6, mais ou menos, ok? Eu me lembro que tinha um pilar aqui, ok? E tinha um pilar que era um pouquinho deslocado aqui. Mas ele não é bem nessa escala, não é problema, isso aqui é um croquis, tá? Eu me lembro que tinha umas viguinhas aqui pequenas, tá?
Tem umas viguinhas pequenas aqui, certo? E eu me lembro que tinha uma viga grande, né, na diagonal, tá? Isso que eu me lembro, tinha uma viga aqui bem grande na diagonal. Ah, ficou torto. Não é problema, ficar torto não é problema isso aqui, tá? Eu lembro também que tinha uma laje. Como é que estava armada essa laje? Tá? A laje estava armada nessa direção aqui. Tá? Então, isso aqui que eu vou planejar com base. Tá? Por quê? Porque com isso você já consegue testar a estrutura, ok? Bom, primeira coisa, tá? A gente sabe que tem vigas de vários portes na estrutura, né? Então, a regra básica que eu costumo seguir, tá, é o quê? Que para uma viga, imaginando que eu vou armar, sei lá, com uma armadura base de 2 barras de 8, tá? Toda viga eu vou armar com no mínimo 2 barras de 8 e uma viga de 40 de altura, até uma tonelada de força-metro eu não preciso me preocupar, porque é a armadura mínima. Tá? Agora, a questão é, então, todas as vigas, essa viguinha aqui é um motor pequeno, não precisa se preocupar, você vai pegar o importante da sua obra. Tudo que pode ser uma questão aí que você vai ter que tratar especial e tudo mais, ok? Essa que é a questão. Então você vai fazer o quê? Primeira coisa, demonstrar aqui com a minha laje, ok? Bom, eu sei que eu tenho uma laje, qual que é o vão da minha laje? Isso aqui você pode usar um calculador e tudo mais, não tem problema usar calculador. Você pode deixar um calculador também, tá? Então pegar a calculadora aqui. Bom, eu sei que é 5 por 6, então eu vou calcular a hipotenusa disso aqui. 5 vezes 5, mais 6 vezes 6, elevado a 0,5. Eu sei que minha hipotenusa é em torno de 7,80, beleza? Dividido por 2, eu sei que meu vão máximo está em torno de 4 metros. Ah, a viga é um pouquinho deslocada, mas tem uma redistribuição natural da laje. Então, meu vão dessa estrutura aqui está em torno de 3,90 metros. Ok? Com redistribuição e tudo mais, digamos que seja 3,5 metros, mas não importa o valor exato, tá? Eu vou calcular tudo isso aqui por 3,90 metros. Entendido? Bom, sabendo que a primeira coisa que eu coloco aqui, ó, é pegar, digamos, em verde aqui, ó, e desenhar o meu momento trator. Então tá aqui minha linha neutra do momento trator, tá? E eu sei que minha laje, tá? Eu vou desenhar o momento trator da laje, ela está em balanço, então eu espero um gráfico assim na minha laje, ok? Essa que é a primeira questão, então eu espero um gráfico assim. Sabendo isso aqui, calculadora, qual que vai ser o valor que eu quero aqui? Porque eu vou escrever o meu valor também. Não em toda a laje, mas nas lajes principais, negativo e positivo, das lajes principais, qualquer que seja um valor considerável, ok? Então, 3,90, né? Multiplicado por 3,90, PL ao quadrado sobre 2. L ao quadrado, a carga deve ser em torno de, sei lá, 250 kg da minha laje, mais eu tenho uns 100 kg de sobrecarga e mais 40 kg aí de momento trator, tá? de carga permanente, ok? Então, dividido por 2, eu vou estimar, não sei se é isso, mas eu vou estimar que o momento trator nessa estrutura seja de 2,96, ok? Multiplicado por 1,4 vai chegar a 4 toneladas por força-metro, ok? Então está aqui, ó, 4 toneladas por força-metro. Claro, sei que talvez não seja tudo isso, talvez seja um pouco mais, tá? Mas eu vou estimar que seja 4 toneladas por força-metro, por quê? Porque com esses 4 toneladas por força-metro eu já consigo conferir depois, tá? Na prática eu sei que tem essa viga aqui que vai redistribuir um pouco, até porque é uma quina só, tá? Talvez já não seja só 3 toneladas por força-metro aqui, talvez, tá? Mas deve ter mais ou menos isso, ok? Essa é a primeira questão. Agora tem uma viga também, digamos que a viga eu vou desenhar em vermelho agora, tá? Pode ser qualquer cor, tá? Pode ser tudo na mesma cor também, tá? Só a questão é, eu vou desenhar aqui, tá aqui meu eixo da minha viga, né? Tá aqui meu eixo da minha viga, o que que eu tenho? Minha viga tá com o trator, já é uma viga biapoiada, então ela deve ter um pequeno negativo aqui, ok? Tá? E um motor negativo aqui, beleza? Então esse deve ser o meu momento trator da viga. Ela deve estar mais ou menos, tá? Eu vou estimar. Bom, ela está engastada um pilar aqui, mas é um pilar muito pouco rígido, então eu vou estimar que minha viga tem, sei lá, 1 tonelada por força-metro aqui, então 1 tonelada por força-metro, tá? Estimar isso aqui, tá? Lembrando que até 1 tonelada por força-metro, como eu falei, armadura mínima e uma viga de esporte bem mais, tá? E qual que vai ser a carga total dessa viga? Bom, o que eu sei é o seguinte, essa viga aqui basicamente suporta toda a obra, isso eu sei, tá? Mais ou menos, não tenho certeza, mas 95% da obra está suportada por essa viga, então, eu sei que a fórmula do momento trator de uma viga biapoiada é PL ao quadrado sobre 8. Quanto que é P? Não precisa saber quanto que é P, eu preciso saber quanto que é PL. Eu sei que é 5 por 6, então é 30 metros quadrados. Esse é a minha área, tá? Por quê? Porque a minha área, se eu imaginar que seja uma carga de, na verdade, 430 quilos, né? 450, vamos pensar, vou colocar 500 aqui por causa do peso da viga. Tá? 500 quilos por metro quadrado que vai ter nessa estrutura, ok? Tá? Então, isso aqui já é meu PL, tá? Por quê? Porque agora eu multiplico pelo vão, que vai dar em torno aqui de 7 metros aproximadamente, dividido por 8 e multiplicado por 1,4, eu vou estimar que nessa viga eu tenha 18 toneladas por força-metro, tá? É 18 toneladas por força-metro? Não sei. Eu vou estimar, porque eu estou estimando o vão e tudo mais. Não precisa ser exato, precisa ser uma ideia, ok? Bom, o que mais? Eu sei que minha carga na estrutura está em torno de 0,5 multiplicado por 5 multiplicado por 6. Então minha estrutura como um todo deve estar suportando aí umas 15 toneladas, ok? Sabendo isso, então, eu sei que tem meu coeficiente de segurança de 1,4, ok? E por ser um pilar de 14, eu tenho coeficiente de segurança de 1,25, ok? Então, na prática, eu sei que minha carga total na estrutura deve estar em torno de 26,
Tá? Sabendo que é 26, eu sei que esse pilar aqui está um pouco mais para dentro, eu vou fazer o quê? Desenhar em azul agora, eu vou estimar qual que é a carga nesse pilar. Tá? 26, eu vou imaginar que esse aqui seja com 15 toneladas de força, ok? E esse aqui seja 11. 11 mais 15 seja 26. Aqui eu vou estimar que não tenha nada, porque é um pilar só de equilíbrio. Vou colocar menos 1 aqui, inclusive. Menos 1 tonelada de força, ok? É isso aqui, exato? Não sei, é uma estimativa. Entendido? Por que eu fiz isso aqui? E aí você vai fazer isso aqui na sua obra também, tá? Para analisar, depois a gente vai olhar a estrutura aqui e ver se faz sentido, beleza? Voltei para minha planta baixa aqui, vamos dar uma olhada nos pilares. Não, deixa eu olhar esse P1 aqui. Eu estimei que meu P1 estava com uma carga de 11 toneladas. Quanto que ele está? Ele está com 11 toneladas, beleza, acertei. Tá? Mas você viu antes. Na verdade, pior que eu não vi mesmo. Pior que foi bem na sorte mesmo aqui e deu certo. 11 toneladas, beleza. Tá? Meu P3 eu chutei em 15. Quanto que está o P3? O P3 está com 13,9. Tá perto, tá? É um erro? Não, tá? 13,91 dividido por 15, eu tô com menos 1 vezes 100, tô com 7% de erro. Não é um problema 7%, tá? É só uma estimativa. Um pilar que, tá, eu armei para 14 toneladas, aplicar 15, não é isso que vai fazer ele falhar, tá? Claro, com de segurança que ninguém sabe que é maior, tá? Mas isso aqui é só para ter uma ideia básica, tá? O P2 eu estimei que ele estava com menos 1 tonelada, né? Realmente ele tá com menos 0,34, então próximo de 1 tonelada negativo. Ok? O que mais que a gente tem? Vou dar uma olhada na viga então agora. Vou dar uma olhada só em vigas. Eu estimei que ela estava com 1 tonelada de forçamento negativo. Tá? Aqui ela está com 0,14, né? Porque tem as vigas travando, pode ter redistribuído. Já aqui está com 1,2. Então está próximo. Eu também estimei que ela estava com um momento trator de 18 toneladas de forçamento. Ela está com 19. Então, isso é uma estimativa base interessante. Ok? Agora dá uma olhada na laje. O que aconteceu na laje? Tá? Eu estimei que estava com 3 ou 4. Ela está com 2,37. Então eu acabei estimando um pouco abaixo. Tá? Um pouco acima, no caso. Aqui chegou a 3,21. Aconteceu o que aqui? E aqui gerou um negativo nesse ponto. Tá? Eu acabei não detalhando, né? Mas como essa laje aqui nasce num pilar, essa vigota nasce num pilar, acontece o quê? Que essa vigota aqui tem um negativo considerável. Tá? Mas com base, a estrutura está se comportando de uma maneira próxima do que eu pensava. Entendido? Ah, então é fácil. Você fez isso aí tudo à toa porque você já sabia. Correto, isso aqui é um teste. Se já tá dando certo, significa que ele funcionou, tá? A questão principal aqui é o seguinte. Se eu tivesse modulado isso aqui e tivesse colocado que esse pilar está com 11 toneladas, chegasse na verificação e tivesse com 25 toneladas, eu teria que me explicar. Eu teria que entender por quê, tá? E aí eu saberia, opa, tem algum erro entre a minha concepção e o que eu estou lançando no software, ou entre o meu conhecimento e como que acontece na prática disso aqui, ok? Então, você vai fazer uma análise de estrutura aqui, tá? Claro, a estrutura vai ser mais complicada, você não vai ter uma precisão tão grande, provavelmente, porque quanto maior a obra, mais difícil acertar na mosca, tá? Mas isso aqui tem que estar próximo da realidade, tá? E se tiver qualquer diferença maior que o teu coeficiente de segurança, significa que você está com um problema grave na estrutura, tá? Porque sua concepção e a concepção do software está muito grande, correto? Tá? Claro, se que eu chutei 1 tonelada de força-metro e estava com um trator de 0,14, significa que eu errei por 7 vezes. Ok, tá? Mas aqui é um trator mínimo, então não é problema. Agora, se fosse o contrário, se eu tivesse chutado e tivesse dado um valor muito mais. Se eu tivesse dado 5 toneladas de força-metro aqui, eu teria que me explicar. Tá? Se eu tivesse dado 10 toneladas de força-metro aqui, eu teria que me explicar. Tá? E eu teria que pensar como é que eu não vi isso? Como é que um lugar que está com um trator tão grande, ou um lugar que está com uma carga tão grande, ou está um pilar muito estacionado, onde tem uma viga que eu pensei que ela estava com um trator negativo, ela está com positivo. Onde eu pensei que estava positivo e está negativo. Como isso, tá? E aí você vai saber o que? Onde estão seus problemas, tá? Por quê? Porque aprender uma concepção estrutural é basicamente o quê? É saber onde você errou, tá? Por quê? Porque você sabe em todos os pontos que você errou, você corrige todos eles e não tem mais erros, tá? Então esse é um método que eu recomendo para você analisar a estrutura e ver se ela faz sentido ou não. E, claro, se ela não fizer sentido, onde estudar. E mais importante, se ela não fizer sentido e você tentar pegar uma ajuda, que é o que eu recomendo, né? Se está muito fora do padrão, você precisa de ajuda, onde passar isso aí para quem você está conversando, quem você está te ajudando aí nessa estrutura, beleza? Então se é isso, até a próxima. E a questão essencial, o que eu realmente preciso analisar? A primeira resposta óbvia é tudo que você não tem certeza absoluta que é aquilo ali. Esse é o essencial, tá? O que mais? Qualquer viga de vão considerável, eu recomendo que seja analisado. Ou seja, qualquer viga com vão maior que 5, 6 metros, qualquer laje com balanço maior que 2 metros, analisa. Outra questão importante é qualquer viga que apoia ou é apoiada por uma outra viga. Analisa. Tá? Então, se você tem muito cruzamento de viga sobre viga, analisa aquela estrutura, dá uma olhada deformada, porque é um ponto que muitos engenheiros tendem a
imaginar incorretamente. O que mais seria interessante analisar? Você pode colocar outros valores, você pode fazer uma média, por exemplo. Então aqui eu demonstrei, essa viga está com 18 na força-metro, mas eu poderia ter colocado, essa viga está entre 15 e 20. Tá? Não é problema você colocar uma média, né? Deve estar entre isso e isso, né? Um desvio padrão disso. Não é problema. Tá? Os pilares também. Esse pilar está com 30 a 40 toneladas. Não é problema. Ou, esse pilar deve estar com 6 barras de 10, 4 barras de 12.5, 20 barras de 16. Não sei. Você pode colocar também uma taxa de aço estimada. Você não precisa trabalhar da mesma maneira que eu trabalhei. Desde que você coloque uma informação matemática. Tá? Porque você tem que colocar, esse pilar deve estar bem carregado. Não tem como conferir. Esse pilar deve estar com 8 barras de 12.5. Beleza. Esse pilar deve estar com 50 toneladas. Beleza. Tá? E outra coisa. Decide já antes de desenhar se você está falando de NK ou ND, MK ou MD. Eu estimei que era 5, apareceu um 3 aqui, mas é que eu estava estimando majorado e não colocou majorado. Não, tá? Você tem que pensar. Eu vou colocar esse aqui o valor majorado ou não majorado. Nesse caso, eu coloquei tudo majorado, mas poderia ser não majorado. Tá? Precisa fazer na calculadora? Não. Você pode, eu tenho experiência, 4 metros dá sempre isso aqui. Pode ser, tá? Só a questão é, depois, quando você conferir o que você lançou, você vai saber se realmente 4 metros dá tudo isso aqui sempre ou não. Entendido? Então essa que é a questão principal. Coloca um valor bruto, real, valor exato, digamos, detalhado. Eu acho que é isso aqui. E depois, quando você voltar para o seu software para analisar o cálculo da sua concepção, não a sua concepção está na sua cabeça, mas o cálculo da sua concepção, você vai conseguir ver todos os pontos que você vai ter a falha. Entendido? Então agora até a próxima.